Por que as pessoas boas perdem as guerras de atenção e como Maquiavel resolveu isso há 500 anos? Neste vídeo, vou revelar exatamente como, não com citações, mas com doutrina, os primeiros 7 princípios maquiavelianos para dominar a atenção numa era de máquinas que leem mentes. Baseado nas estratégias que Maquiavel desenvolveu há 500 anos e que hoje se tornam ainda mais poderosas contra algoritmos de IA, desvendo o segredo do controle emocional que os líderes de elite usam para comandar salas sem pronunciar uma palavra. Vamos explorar como o controle da percepção molda o poder real e por que essas técnicas funcionam ainda melhor numa era de análise digital. Se Nicolau Maquiavel estivesse vivo hoje, ele não estaria escrevendo livros, mas gerenciando impérios através do silêncio. Numa época obcecada pela visibilidade, Maquiavel dominaria através da invisibilidade. E o segredo mais poderoso para comandar a atenção é, na verdade, parecer não querê-la. A primeira lei do domínio da atenção é compreender que estamos numa guerra, não uma guerra de armas, mas uma guerra de largura de banda mental. Imaginem por um momento. Vocês acordam e imediatamente 847 estímulos competem pela vossa atenção. Notificações do celular, e-mails urgentes, posts que prometem mudar vossa vida, vídeos que vocês precisam ver. Cada um destes elementos é um soldado numa batalha pela vossa consciência. E aqui está a verdade brutal. Nesta guerra, as regras tradicionais de bondade e transparência não apenas falham, elas vos transformam em alvos fáceis. Maquiavel escreveu O Príncipe com a sobriedade de quem compreende a natureza humana. Ele entendia que a percepção controla a realidade, que a imagem é o cavalo que carrega a verdade até seu destino. Numa era onde inteligências artificiais podem detectar microexpressões e padrões comportamentais com precisão cirúrgica, esses princípios se tornam ainda mais essenciais. Isso nos leva à primeira regra de Maquiavel para o domínio da largura de banda: o paradoxo da atenção. Apareça desinteressado para criar magnetismo. A pessoa mais poderosa numa sala não é quem fala mais alto, mas quem consegue fazer outros se inclinarem para ouvi-la sussurrar. Quando você demonstra necessidade desesperada por atenção, você inconscientemente se posiciona numa posição inferior. Mas quando projeta autossuficiência, você cria um vácuo que naturalmente atrai curiosidade. Deixem-me mostrar como isto funciona na prática. Conheço um CEO que domina reuniões de 20 pessoas sem pronunciar uma palavra nos primeiros 15 minutos. Ele entra, cumprimenta com um aceno quase imperceptível e se posiciona onde pode ver todos os rostos. Enquanto outros debatem e gesticulam, ele simplesmente observa. Quando finalmente fala, sempre após uma pausa deliberada de 3 segundos, toda a sala se volta para ele como girassóis, seguindo o sol. Não é carisma, é arquitetura psicológica. Isto é Maquiavel na sua forma mais pura. Poder através da contenção estratégica. Regra 2. Arquitetura do silêncio, estratégico. Posicione pausas táticas para amplificar impacto. O silêncio não é ausência de comunicação, é comunicação concentrada. Numa era de ruído constante, o silêncio se torna a arma mais poderosa do seu arsenal psicológico. Aqui está o exercício que mudará como vocês negociam para sempre. Aqui está o exercício que mudará como vocês negociam para sempre. Próxima vez que apresentarem uma proposta importante, façam exatamente isto. Apresentem vossos termos, em 2 frases claras. Depois parem completamente. Não expliquem, não justifiquem, não preencham o silêncio com bem o que acham. Simplesmente esperem, não expliquem, não justifiquem. Não preencham o silêncio com bem o que acham. Simplesmente esperem. Vocês verão algo fascinante acontecer.
A pessoa do outro lado começará a se mexer. Talvez tamborilará os dedos, talvez olhará para baixo e então, quase sempre, começará a falar. E quando falar, revelará mais sobre sua posição do que qualquer pergunta inteligente poderia extrair. Isto funciona porque o cérebro humano interpreta o silêncio como confiança. Pessoas inseguras preenchem cada pausa com palavras. Pessoas poderosas deixam suas palavras respirar. Regra 3. A máscara da percepção. Controle primeiras. Impressões com precisão cirúrgica. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira impressão. E numa era onde algoritmos analisam microexpressões, cada detalhe da sua presença comunica algo sobre sua posição de poder. A máscara não é sobre desonestidade, é sobre curadoria estratégica. Assim como um diretor escolhe cada ângulo de câmera, você deve escolher cada aspecto da sua apresentação pessoal. Sua linguagem corporal, seu tom de voz, até mesmo a velocidade com que você responde mensagens, tudo isso constrói sua arquitetura de influência. Vou partilhar uma técnica que parece simples, mas é devastadoramente eficaz. Um executivo que conheci sempre chegava exatamente 3 minutos atrasado em reuniões importantes. Não 5 minutos, não 10, 3 minutos precisos. Por que 3 minutos? Porque é tempo suficiente para as pessoas notarem sua ausência, mas não tanto que pareça desrespeitoso. Em 6 meses, algo interessante aconteceu. As pessoas começaram a esperar por ele antes de começar discussões importantes. Subconscientemente, reconheciam que a reunião real começava quando ele chegava. Isto é controle de percepção em ação. 3 minutos que redefiniram a hierarquia de toda uma empresa. Regra 4. Comando ambiental. Manipule espaço e contexto para estabelecer dominância. Seu ambiente físico é uma extensão da sua psicologia. Controlar o espaço é controlar a dinâmica de poder antes mesmo de uma palavra ser pronunciada. Se você tem um escritório, onde você se senta em relação aos visitantes, como a luz incide sobre você versus sobre eles. Até mesmo em ambientes virtuais, qual é o seu fundo de tela? Que mensagem seus elementos visuais comunicam? Maquiavel entendia que o poder é tanto performance quanto substância. Um príncipe sábio controla não apenas as decisões, mas o teatro onde essas decisões são tomadas. Regra 5. O vácuo curioso. Crie lacunas de informação que forcem outros a se inclinarem. Informação é poder, mas informação parcial é controle absoluto. Quando você revela tudo imediatamente, você elimina o mistério que mantém as pessoas investidas na sua narrativa. Pense nos trailers de filmes mais eficazes. Eles não contam a história completa, eles criam questões irresistíveis que só podem ser respondidas assistindo ao filme completo. Aplique este princípio às suas interações. Revele o suficiente para criar interesse, mas mantenha reservas que façam outros curiosos por mais. Aqui está como aplicar isto numa conversa real. Em vez de dizer, descobri que nosso concorrente está perdendo 30% dos clientes devido a problemas de serviço, o que significa que temos uma oportunidade incrível se... Digam simplesmente, descobri algo interessante sobre nosso principal concorrente. Parem aí, observem como a pessoa se inclina ligeiramente para frente. Como faz aquela pequena pausa antes de perguntar, o quê? Nesse momento, vocês controlam completamente a direção da conversa. A curiosidade está trabalhando a vosso favor. Regra 6. Autoridade, através da escassez. Limite sua disponibilidade para aumentar seu valor percebido. Numa economia de atenção, escassez artificial cria demanda real. Quando você está sempre disponível,
sempre respondendo imediatamente, você inconscientemente comunica que seu tempo não é valioso. Mas quando você estabelece janelas específicas de disponibilidade, quando você demora estrategicamente para responder mensagens não urgentes, você força outros a se adaptarem ao seu cronograma. Isto não é sobre ser rude, é sobre treinar as pessoas a respeitarem seu tempo. Steve Jobs compreendia isto intuitivamente. Ele criou o que eu chamo de calendário de escassez artificial. Enquanto outros executivos enchiam suas agendas com reuniões de 30 minutos, Jobs tinha blocos de 2-3 horas para projetos importantes e apenas 2 janelas por semana para reuniões com pessoas fora de sua equipe principal. O resultado? Conseguir 15 minutos com Jobs tornou-se mais valorizado que 1 hora com qualquer outro CEO do Vale do Silício. Isto não era arrogância, era economia de atenção. Cada interação com ele tornava-se um evento significativo, amplificando o peso de cada palavra e decisão. Regra 7. O efeito espelho. Reflita os desejos alheios para criar conexão irresistível. O princípio final da primeira fase é compreender que as pessoas são mais facilmente influenciadas quando veem reflexos dos seus próprios desejos nas suas ações e palavras. Isto não é sobre manipulação superficial, é sobre compreensão psicológica profunda. Quando você realmente ouve alguém, não apenas suas palavras, mas suas motivações subjacentes, você pode moldar suas respostas para ressoar com o que eles mais valorizam. Observem como um negociador mestre trabalha. Observem como um negociador mestre trabalha. Ele não entra numa sala dizendo, nosso software aumenta a produtividade em 40%. Isso é apresentação genérica. Em vez disso, ele estuda a pessoa à frente. Se for um CEO que menciona constantemente otimização de tempo, ele diz, este sistema devolve 90 minutos por dia a cada funcionário. Tempo que podem usar para iniciativas estratégicas. Se for um diretor financeiro que demonstra preocupação com compliance, ele reformula. A segurança integrada elimina 95% dos riscos regulatórios que mantêm vocês acordados à noite. Mesmo produto, mesmos benefícios. Mas o enquadramento transforma um discurso em espelho. Eles veem seus próprios desejos refletidos de volta. Estas primeiras 7 regras estabelecem sua fundação de controle psicológico. Elas funcionam porque exploram tendências fundamentais da natureza humana, tendências que existem há milênios, mas que numa era de análise digital se tornam ainda mais críticas. Agora que dominaram os fundamentos da percepção e presença, chegou o momento de elevar o jogo. As próximas 6 regras são onde os verdadeiros mestres se separam dos amadores. Numa era onde a inteligência artificial pode ler psicologia humana, essas táticas avançadas se tornam essenciais para manter vantagem estratégica. O que você aprendeu até agora é apenas o começo. As regras que vêm a seguir revelam como transformar estes fundamentos em dominância absoluta da atenção, mesmo quando enfrentando mentes treinadas para resistir à influência. Mas aqui está o que poucos sabem. Existe um segredo escondido nas próximas 6 regras que separará você de 99% das pessoas que tentam aplicar estes princípios. Agora que você compreende o controle da percepção, chegou o momento de dominar a arquitetura da influência. As primeiras 7 regras estabeleceram sua fundação. Agora vamos construir o seu império. E aqui está a questão que separa os amadores dos mestres. Como você transforma conhecimento em poder absoluto. Como você move as peças no tabuleiro da influência sem que ninguém perceba que você está jogando. Porque veja bem,
Em um mundo onde algoritmos de IA tentam mapear nossos padrões comportamentais, onde nossa liberdade cognitiva está constantemente sob ameaça, dominar essas técnicas não é apenas estratégia, é legítima defesa intelectual. Regra 8. O termostato emocional. A arte suprema da manipulação não está em provocar emoções, está em controlá-las. Você deve se tornar o termostato emocional de qualquer ambiente que entre. Presenciei isto acontecer numa sala de reunião, onde duas equipes estavam quase aos gritos sobre orçamentos cortados. A tensão era tão densa que parecia que podiam cortá-la com uma faca. Entra o CEO, não grita para impor ordem, não bate punho na mesa. Em vez disso, senta-se calmamente, baixa o tom de voz para quase um sussurro e pergunta: qual é exatamente o ponto central dessa preocupação? Em 30 segundos, 14 pessoas baixaram suas vozes para o nível dele. A sala passou de tribunal para sala de estratégia. Ele não combateu o caos, ele o absorveu e o transformou. Aqui está o exercício que vos tornará mestres disto. Identifiquem 3 ambientes onde precisam de mais controle. Para cada um, definam qual é a temperatura emocional ideal. Muito quente? Pratiquem frases que esfriam. Interessante perspectiva. Deixem-me processar isso. Muito frio? Aqueçam com curiosidade genuína. Isso me faz pensar numa possibilidade fascinante. Regra 9. Vulnerabilidade estratégica. Aqui está o paradoxo que poucos compreendem. A vulnerabilidade calculada é uma das armas mais poderosas do arsenal da influência. Mas atenção, não estamos falando de fraqueza genuína, estamos falando de revelação controlada. Steve Jobs fez algo genial, transformou suas falhas em superpoderes. Em 1997, quando retornou à Apple, poderia ter fingido que tudo estava perfeito. Em vez disso, disse publicamente: estamos quase falidos e a maioria dos nossos produtos é lixo. Podia ter destruído a moral da empresa, mas continuou. Mas isso significa que só temos uma direção, para cima. E vou ser brutalmente honesto sobre cada produto até criarmos algo extraordinário. Essa vulnerabilidade calculada não o enfraquecia. Transformou sua obsessão pela perfeição numa marca registrada respeitada globalmente. Aqui está o exercício que mudará como vocês se apresentam. Identifiquem uma característica que normalmente esconderiam. Agora reescrevam-na como força. Sou teimoso. Torna-se: sou persistente em buscar excelência. Sou controlador, vira. Tenho padrões elevados. A diferença não está na característica, está na narrativa que constroem à volta dela. Regra 10. O corretor de informações. Num mundo saturado de dados, quem controla o fluxo de informação controla o poder. Vocês devem se tornar a central de inteligência do seu círculo social e profissional. Observem como os grandes estrategistas operam. Eles nunca são a fonte primária das informações mais valiosas, mas sempre sabem quem é. Eles conectam pessoas, facilitam trocas e, no processo, se tornam indispensáveis. Não é sobre acumular segredos, é sobre se tornar o ponto de conexão que todos precisam. Aqui está a estratégia de 7 dias que vos posicionará como indispensáveis. Durante a próxima semana, sempre que alguém mencionar um problema, resistam ao impulso de resolver imediatamente. Em vez disso, digam: interessante. Conheço alguém que lidou exatamente com isso. Deixem-me conectar vocês. Segunda-feira. Conectem o colega que precisa de um programador com aquele freelancer talentoso que conhecem. Quarta-feira. Apresentem a startup que busca investimento ao vosso contacto do fundo de Venture Capital. Sexta-feira. Liguem o amigo que quer aprender guitarra ao professor de música do vosso bairro. Em 6 meses, algo magic acontecerá. Vocês
Serão a primeira pessoa que todos procuram quando precisam de algo. Não porque resolvem problemas, mas porque conhecem quem resolve. Regra 11. Arquitetura de alianças. A verdadeira manipulação não acontece em encontros individuais. Acontece na rede de relacionamentos que vocês constroem sistematicamente. Cada pessoa no seu círculo deve servir a múltiplos propósitos estratégicos. Maquiavel sabia disso quando escreveu sobre a importância dos aliados. Ele não falava apenas de amigos, falava de uma arquitetura cuidadosa de interesses mútuos. A pessoa que vos apresenta oportunidades de negócio também deve ser alguém que se beneficia quando vocês crescem. A pessoa que vos oferece conselhos também deve ter algo a ganhar com o vosso sucesso. Vou dar-vos o exercício que revelou. Falhas na minha própria rede. Peguem numa folha de papel. Escrevam 20 nomes das pessoas mais importantes da vossa vida profissional. Para cada nome, respondam a 3 perguntas. 1. O que eles querem mais na vida, carreira, neste momento? 2. Que valor único eles podem oferecer que mais ninguém pode? 3. Como podem ser indispensáveis para eles, enquanto eles são para vocês? Se ficarem sem respostas claras para alguém, descobrem uma verdade desconfortável. Tem um contacto casual, não uma aliança estratégica. E contactos casuais desaparecem quando precisam mesmo deles. Regra 12. O protocolo do jogo longo. Aqui está onde 90% das pessoas falham na arte da influência. Elas querem resultados imediatos. Os verdadeiros mestres jogam partidas que duram anos, décadas. Jeff Bezos passou décadas investindo todos os lucros de volta na Amazon, frustrando investidores que queriam dividendos imediatos. Ele estava jogando um jogo completamente diferente. Enquanto todos focavam nos próximos trimestres, ele construía um império que hoje domina múltiplos setores da economia global. Aqui está o protocolo que separa estrategistas de reagidores. Antes de cada decisão importante, façam a pergunta dos 3 anos. Como isto me posiciona daqui a 3 anos? Exemplo prático. Recebem uma oferta de trabalho com 20% mais salário, mas numa empresa menor. Reagidor pensa, mais dinheiro agora, melhor. Estrategista pergunta, daqui a 3 anos quero ser conhecido como especialista em quê? Esta posição constrói essa reputação ou distrai-me dela? Se não conseguem responder claramente, estão a reagir a incentivos de curto prazo, não a construir um futuro estratégico. Regra 13. A jogada definitiva da largura de banda e chegamos ao nível mais elevado da influência. A capacidade de combinar todos os elementos anteriores numa sinfonia de poder pessoal. Isso é o que eu chamo de largura de banda total. Vocês não usam apenas uma regra de cada vez. Vocês orquestram múltiplas estratégias simultaneamente. Controlam a percepção, regras 1.3. Dominam a presença, regras 4.7, enquanto executam influência avançada, regras 8.12. Tudo funciona em harmonia. Presenciei isto numa negociação de 50 milhões de euros. O negociador entra na sala, energia baixa, mas todos gravitam em direção a ele. Regra 1. Paradoxo da atenção. Apresenta os termos em 2 frases. Para. Silêncio por 15 segundos que pareceram eternos. Regra 2. Arquitetura do silêncio. Quando a tensão atinge o pico, menciona casualmente. Confesso que este projeto me deixa ligeiramente nervoso. É o maior que já liderei. Regra 9. Vulnerabilidade estratégica. Instantaneamente humaniza-se e constrói empatia. Então oferece informação valiosa sobre tendências de mercado que ninguém mais tinha. Regra 10. Corretor de informações. Durante todo o processo, sabe que este acordo é peça num tabuleiro de 3 anos. Regra 12. Protocolo do jogo longo.
Isso, meus amigos, é a largura de banda total em ação. 7 regras funcionando em harmonia. Isso, meus amigos, é a largura de banda total em ação. A implementação diária, protocolo de integração. Dominar estas 13 regras, teoricamente, é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando as integramos na arquitetura do nosso comportamento diário. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. Aqui está o protocolo de implementação que vocês vão seguir nos próximos 30 dias. Semana 1. Foquem nas regras de percepção 1.3. Pratiquem controle da primeira impressão, gestão da imagem e criação de ambiguidade estratégica. Semana 2. Dominem as regras de presença 4.7. Desenvolvam autoridade silenciosa, magnetismo controlado e comando não verbal. Semana 3. Implementem as regras de influência avançada 8.10. Termostato emocional, vulnerabilidade estratégica e tornem-se corretores de informação. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Vocês não podem implementar tudo simultaneamente. O poder verdadeiro vem da paciência estratégica. Dominem uma regra de cada vez até que se torne instintiva. Depois, avancem para a próxima. Design do ambiente para a autoridade silenciosa. E porque o ambiente molda o comportamento, vocês precisam redesenhar seus espaços para refletir essa nova versão de vocês. No escritório, posicionem-se sempre onde conseguem ver as entradas. Isto comunica controle territorial. Na vossa mesa, mantenham 3 objetos estratégicos. Um livro sobre liderança, mostra que estudam poder. Um caderno de notas manuscritas, sugere pensamento profundo. E um objeto pessoal intrigante. Talvez um xadrez de pedra ou uma bússola antiga. Por quê? Quando alguém entra, subconscientemente absorve estas pistas visuais. Em 0,7 segundos, já formaram uma impressão. Esta pessoa pensa estrategicamente, valoriza conhecimento e tem camadas de profundidade. Pequenos sinais que constroem a vossa arquitetura de autoridade. Em casa, criem um espaço onde possam pensar sem interrupções. Pode ser uma cadeira específica, um canto do quarto, não importa o tamanho. Importa que seja vosso território de reflexão estratégica. Nas interações sociais, cheguem 5 minutos depois do horário combinado. Nunca atrasados, nunca ansiosos. Escolham onde sentar baseado na dinâmica que querem criar, não apenas na conveniência. Defendendo-se da manipulação de IAMAs. Há uma dimensão crucial que não podemos ignorar. Estamos numa guerra silenciosa contra algoritmos que estudam nossos padrões. Já que vivemos numa era onde inteligências artificiais tentam prever e influenciar nosso comportamento, vocês precisam usar essas mesmas técnicas defensivamente. Cada scroll no celular, cada clique, cada pausa está sendo analisada para mapear vossas vulnerabilidades psicológicas. Parem por um momento. Vocês percebem o que acabou de acontecer enquanto liam estas palavras? Inconscientemente ajustaram a postura, talvez inclinaram-se ligeiramente para frente. Isso é o poder da atenção direcionada funcionando em tempo real. Aqui está. Como se defenderem da manipulação algorítmica usando as vossas próprias técnicas. Usem a regra 3. Ambiguidade. Estratégica, até digitalmente. Se normalmente leem sobre tecnologia, ocasionalmente pesquisem jardinagem. Se escutam rock, às vezes ouçam jazz. Se compram online sempre de manhã, façam algumas compras à noite. Por quê? Algoritmos de IA dependem de padrões previsíveis para vos manipular. Quando criam ruído nos dados, comportamentos que não encaixam no vosso perfil esperado, confundem os sistemas que tentam prever e influenciar vossas decisões. A ironia é perfeita.
As mesmas técnicas que vocês usam para influenciar humanos também vos protegem contra a manipulação artificial. O que vocês conquistaram hoje? Acabaram de dominar exatamente o que prometi no início. Os 13 princípios maquiavelianos fundamentais para controlar a atenção numa era de máquinas que leem mentes. Das 7 regras de percepção e presença que estabelecem vossa fundação de influência. As 6 técnicas avançadas que separam mestres de amadores. Do paradoxo da atenção ao protocolo de implementação de 30 dias. Vocês agora possuem o arsenal completo de arquitetura psicológica que líderes de elite usam para comandar salas sem pronunciar uma palavra. Mais importante, compreenderam como defender-se da manipulação digital usando essas mesmas armas defensivamente. Numa era onde algoritmos tentam mapear vossas vulnerabilidades, vocês agora sabem como criar ruído estratégico nos dados. A transformação que acontece agora. Dominem essas 13 regras e vocês controlam qualquer sala em que entram. Tornam-se a pessoa que outros procuram instintivamente para a liderança. Desenvolvimento daquela presença magnética que faz as pessoas se inclinem para ouvir quando vocês falam. Mas lembrem-se, com grande poder vem grande responsabilidade. Usem essas técnicas para elevar, não para destruir. Para criar valor, não para explorar vulnerabilidades. Porque no final, a verdadeira maestria não está em controlar os outros, está em se tornarem a versão de vocês mesmos tão desenvolvida, tão estratégica, tão magnificamente consciente que a influência acontece naturalmente. O vosso próximo movimento. Vocês agora têm as ferramentas, têm o mapa, têm o protocolo de implementação de 30 dias. Se este arsenal de técnicas ressoa com vossa jornada de desenvolvimento pessoal, considerem partilhar esta descoberta com alguém que também busca dominar a arte da influência autêntica. Às vezes, os recursos mais poderosos chegam até nós através de pessoas que genuinamente se preocupam com nosso crescimento. A única questão que resta é: vocês têm a disciplina para se tornarem mestres? O poder está nas vossas mãos. Usem-no sabiamente.